Meu nome é Cecília Licarião, sou bióloga e estou presidente do Instituto Retriz e diretora do Aves de Noronha. Que aves em Noronha? Noronha é pouco conhecido pela biodiversidade de aves, mas é o local do Brasil que tem a maior diversidade de aves marinhas. Só que, para além das marinhas, a gente tem duas espécies que só existem lá, que são as endêmicas, que são dois passarinhos, o cibito e a cucuruta. Eu costumo dizer que eles são meio sem gracinhas, assim, meio tons de marrom, não tem nenhum topete super colorido, não chama tanta atenção por isso, mas eles são super importantes, tanto para as florestas, são grandes plantadores de florestas, e essas florestas sustentam todas as aves marinhas. Então, a gente tem um mosaico muito interessante e importante para se estudar e se observar. E como é que é esse trabalho lá? O que vocês estão fazendo? O Aves de Noronha, ele nasceu lá em 2016, quando eu fui para a ilha pela primeira vez para estudar, fui fazer o meu mestrado lá com o cibito e a cucuruta, que são essas duas aves endêmicas, e quando eu cheguei lá eu fiquei um pouco aterrorizada como que essas espécies não eram muito, digamos assim, ovacionadas. As pessoas viam Noronha muito mais pelo que tinha embaixo d'água do que acima d'água. Então, em 2018, eu ganhei o meu primeiro edital pela SOS Mata Atlântica e começa a história do Aves de Noronha. Em 2021, a gente se conecta com a LOG, com a Juliana e com a Ana, e eles começam a apoiar a gente. E desde o princípio, a nossa grande ideia era conectar conservação, pesquisa e comunidade. A gente sabe que se a comunidade não estiver envolvida, principalmente em lugares tão pequenos, não tem como nada ir muito para frente. Então, era um grande desafio fazer com que eles se sentissem parte de todo aquele processo. E para a comunidade se sentir parte também, a gente começou a olhar com uma lente muito específica para essa questão da movimentação da economia local. Então, o turismo de observação de aves, ele entra nesse lugar de agregar comunidade local com movimentação da economia e conservação. Então, tem uma tríade aí de pesquisa, conservação e movimentação de economia local. E gera oportunidades, né, para os moradores locais. Os guias de birdwatching hoje, eles são muito requisitados. É um segmento do turismo de experiência, do turismo de natureza, que cresce muito no mundo. Que cresce muito. Então, e você trabalhar isso numa ilha, eu acho isso muito legal, porque você amplia o horizonte da comunidade, cria o pertencimento, gera renda e ainda desenvolve a ciência cidadã. Exato. E o que você diagnosticou dessas duas espécies que são endêmicas de lá? Qual que era a condição delas quando você começou e como é que está agora? É muito curioso isso, né? Porque a gente, estando em um evento de tecnologia, a gente vê como a potencialidade do uso da tecnologia, ela acelera todas as respostas e os processos. Então, quando a gente começou a estudar isso lá em 2016, a gente não tinha ideia do que elas comiam, qual o tamanho da área de vida, qual a relação que ela tinha com a ilha como um todo. E hoje a gente consegue entender que elas, por exemplo, são as principais plantadoras de florestas. Noronha tem muita riqueza de aves marinhas, mas, por exemplo, tem poucas espécies de aves terrestres. Na terra mesmo, usando esse ambiente, a gente tem 3 espécies nativas, que é o cibito, a cucuruta e a ribaçã, que é uma pomba migratória, né, que tem uma população estabelecida lá. Então, essas 3 espécies são as grandes responsáveis por plantar as florestas. Mas são dispersoras de semente? Que espécies elas comem? Como é que está a condição desse habitat? O habitat está um pouco bagunçado, né? Noronha muita gente não sabe, mas foi uma prisão durante 200 anos. E durante esses 200 anos, os presos eram livres na ilha. Eles eram aprisionados na ilha, mas livres lá. Então, o que se fizeram? Cortou a vegetação da maior parte da ilha para evitar com que eles construíssem embarcações e pudessem fugir. Então, a vegetação, ela é muito deteriorada. Historicamente, ela é uma mata atlântica insular, mas hoje ela tem muito mais cara de caatinga do que de mata atlântica. Então, no primeiro semestre, ela é bem verdinha, no segundo semestre, bem seco. Então, tem essa flutuação. O cibito e a cucuruta, eles plantam várias espécies nativas da ilha, mas também as exóticas. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo é para tentar entender qual é a proporção disso e se a gente consegue restaurar, reestruturar essa floresta de uma forma mais rápida, digamos assim. É isso que eu ia te perguntar, se a partir da informação dessas duas espécies, vocês podem definir quais espécies arbóreas vocês precisam plantar para fazer a restauração. Já tem alguma resposta? Então, a Geise, que ela está fazendo o mestrado dela agora justamente com essa parte de redes e de frugivoria. Ela fez alguns testes e mostra que as
sementes que passam pelo trato digestivo do cibite da cucuruta, elas germinam muito mais rápido. Então, não só elas plantam, como elas aceleram todo esse processo. Então, a gente está aí aos pouquinhos coletando esses dados e vendo como que tudo isso vai florescer. E já sabe de quantas espécies da Mata Atlântica que eles podem ajudar a reflorestar? Olha, não vou saber de cabeça agora, mas a gente tem coletado dados tanto com câmera trap, como com binóculos, como coleta de fezes. Então, outro ponto que a gente viu hoje aqui numa das apresentações é isso, a necessidade de métodos diferentes para se somarem e a gente ter uma resposta robusta. O DNA ambiental, DNA ambiental. Ainda não chegamos lá, mas quem sabe nos próximos anos. Mas no próximo ano a Geise vai defender o mestrado dela e com certeza a gente vai ter respostas mais prontas nessa perspectiva dos números, de quais espécies. Mas você não faz pesquisa só no Aves de Noronha, né? Tem outra linha. Sim, a gente também atua no Ceará, com Vem Passarinhar Ceará, que esse projeto ele é mais voltado para tentar apaixonar as pessoas pela nossa biodiversidade. Então é um projeto que acontece uma vez por mês, gratuito, e a nossa intenção é convidar pessoas que nunca observaram aves. Ou que nunca olharam com olhos de enxergar. E eu sempre, como jornalista, sempre falo isso. Toda vez que eu ia fazer uma reportagem, eu pensava em construir um texto, uma narrativa que eu pudesse despertar uma memória afetiva nas pessoas. Despertar um sentimento, uma emoção. Porque quando você chega na emoção, você faz com que a pessoa preste atenção naquilo que você está falando, no assunto que está sendo discutido. E essa questão da memória afetiva é muito importante. Quando, por exemplo, no seu caso, vou te jogar uma pergunta. Qual é a sua primeira memória de estar em contato com a natureza? Quem te levou para o mato, para passear, para ver bicho pela primeira vez? Olha, a primeira coisa que veio em mente foi a casa dos meus avós. Eu sou uma pessoa da cidade, criada em apartamento, mas todas as férias a gente viajava para o interior, no Cariri, que é de onde os meus pais são. Adoro lá o Crato, toda a região de Juazeiro, amo essa região. Sou filha da casa do soldadinho do Araripe, né? Nossa, que honra! Sim, então as minhas memórias vêm muito de lá, desse momento de vamos passar férias na casa dos avós. Então tem essa conexão muito forte. E você fazia o que na sua infância? Ia pro a gente quintal, subia a árvore, ia passarinhar, né? sem saber, olhar? Eu não tenho memórias de criança passarinhando. Eu sempre fui apaixonada por bicho, né? Eu dizia que queria ser veterinária porque eu não sabia que a biologia existia. Mas eu sempre fui muito apaixonada por passarinho, por mamífero, por tudo que se mexia na natureza, por subir em árvore, comer fruta do pé, que é uma coisa que a maioria das crianças hoje não tem mais acesso. É o déficit de natureza, né? Exatamente. É um problema gravíssimo de saúde pública, inclusive. E o Vem Passarinhar vem nesse lugar, das crianças que sempre vão passear nos shoppings, a gente entra em contato com as mães, com os pais e diz, gente, tem uma atividade gratuita, uma vez por mês, a gente disponibiliza os binóculos e vocês vão olhar o quintal de vocês com outros olhos, vocês vão entender quem são os outros bichos que moram no mesmo quintal que vocês. Porque a gente tem essa percepção, quem é o meu vizinho? Sempre o outro vizinho vai ser um ser humano, né? Um homo sapiens. Mas se você olha um pouquinho para a janela, a gente tem tanto bicho diferente dividindo aquele quarteirão com você. É por isso que eu falo que é olhar com olhos de enxergar, né? Porque às vezes você olha e ouve e nem presta muita atenção. E é interessante que você me fez lembrar do meu filho quando era pequeno. Tudo bem que eu moro no Centro-Oeste, Campo Grande, próximo ao Pantanal. A gente tem ainda uma biodiversidade urbana muito grande, diferente de outras regiões do Brasil. Mas uma vez ele bem pequeno sumiu no quintal de casa. Sabe quando vai escurecendo e você não acha a criança de jeito nenhum? Eu falei, gente, onde é que tá esse guri? Aí achei, tinha um quintal com árvores, achei ele em cima de uma árvore, com o livro Aves do Brasil, da Marta, com um binóculo e um bloquinho, anotando o que ele tinha visto. Aí, mãe, eu vi tantas araras canindé, porque Campo Grande tem muita arara, eu vi o passarinho tal que eu achei aqui no livro, na época teve um avistar, até levei para Marta, falei, Marta, você tem um fã, tirei foto. E isso por quê? Porque nós, eu e o pai, incentivávamos a explorar, incentivávamos a buscar o que tem de diferente no quintal dele, que é o que a ciência cidadã propõe, né? Exato. Então, o que é legal nesse seu projeto, que é no Ceará inteiro, em quais regiões que vocês fazem, e eu queria também saber como é que isso tem agregado de informação científica também. No Ceará, a gente tem um compromisso, uma vez por mês, no Parque Estadual do Cocó, que é em Fortaleza, que é um dos maiores parques urbanos do Brasil. Então é um parque muito grande, que é muito visitado, então a gente aproveita que já tem esse fluxo. Mas a gente faz atividades pontuais em outras unidades de conservação do estado, porque a intenção é que essas pessoas comecem a trazer para o seu imaginário do hobby
estar em unidades de conservação e entender que essas áreas são grandes oásis de biodiversidade. Então, muitas vezes a gente escuta, unidade de conservação, para que serve, o que faz? E a gente quer trazer isso para as pessoas que não têm isso no seu dia a dia. É muito fácil para eu falar para outros biólogos, outras pessoas que têm já isso muito enraizado, a importância. Mas para quem não sabe, para quem passa os finais de semana no shopping, né? Por que vai em uma unidade de conservação? E para que ela serve, né? Porque ela foi criada. Exatamente. Qual é a função? E quem mora lá, né? Quem eu posso observar? E aí a gente cria essa coisa de, o que eu vou colecionar agora? Né? O passarinho, é a formiga, é a borboleta. Então a gente desperta isso. E nesse mesmo sentimento de colecionar, vem a ciência cidadã, que é um colecionamento de avistamentos, só que você disponibiliza esses avistamentos em plataformas que os cientistas têm acesso e aí eles conseguem um tanto de informações baseado nesses registros, seja visual, auditivo, fotográfico. Então, através, né, das maiores plataformas que a gente usa hoje no Brasil é o Wikiaves e o eBird. Então, a gente percebendo a quantidade de artigos que vêm sendo publicados usando essas plataformas como data, né, como base de dados, crescem exponencialmente. E você já tem uma ideia de quantas foram avistadas nessas passarinhadas urbanas? Sim, no histórico do Vem Passarinhar Ceará, a gente já tem 250 espécies registradas em todas essas áreas. O Ceará, ele é meio pobrinho de espécies, né? Quando a gente compara, vamos comparar lá com o seu quintal, não dá para comparar, é injusta essa comparação. Mas, assim, a gente ampliando as áreas de atuação dentro do estado, a gente começa a pegar espécies muito específicas. Mas eu acho muita coisa para uma área de ocorrência de Mata Atlântica, que está na beira do mar e próxima a Caatinga também. Exato. É muito interessante você ter esse número mais de 200. E coloca no imaginário das pessoas também, né? Porque assim, como assim 200 diferentes? Às vezes elas não sabem nem que existe tudo isso. E aí você abre o leque de possibilidades de colecionamento, né? Então, gente, tem 200, mas no Brasil são 1971. Vamos começar a viajar por esse Brasilzão atrás disso? Vamos fazer seu mapinha, né? Eu vi esse. Eu na verdade, estou na fase de ir ticando. Esse eu já vi. Boa. E é de uma forma que leva a gente a ter um orgulho do avistamento. Sim. Falar, nossa, não sabia que aqui tinha. Uhum. E aí você começa a pesquisar sobre aquela espécie, aí vai dar uma gugada, aí vai buscar um estudo científico, vai buscar um pesquisador. Esse é o caminho que você acha que é o caminho que a gente precisa, o do pertencimento e da conexão? Sim, eu acredito muito. A gente tem até um lema, né, dentro do Instituto, que o nosso sonho é que a conservação fomente o turismo e o turismo fomente a conservação. Que faça essa engrenagem girar mesmo. Porque para você conservar, você precisa de um recurso financeiro. O turismo movimenta muito economicamente, se a gente para pensar minimamente. Estive agora em Noronha, passei 7 dias com um grupo de 15 pessoas e a gente movimentou na economia da ilha, a gente deixou na ilha R$150 mil em 7 dias. 15 então pessoas. Isso é muito potente. Então, se a gente pensa nisso em várias áreas diferentes do nosso país, principalmente em lugares que ainda não tem esse investimento, né, como o interior de vários lugares do nosso país. Geração de emprego e renda. Exatamente. E instiga as pessoas a conservarem aquela área que estava ali meio que, para que serve isso daqui? E aí a gente vê, de repente, toda uma economia sendo movimentada através do turismo de observação de natureza de uma forma geral, naqueles pontos, né? No Ceará, a gente tem um exemplo que eu amo trazer, que é do Sítio Pau Preto, lá em Potengi, que eu brinco, Potengi nem existia. Eu amo esse sotaque, em Potengi. Eu acho isso muito lindo. E aí Potengi passou a surgir no mapa do estado do Ceará por conta do Sítio Pau Preto, que é um local de turismo de observação de aves, que hoje vai pessoas do mundo inteiro ver passarinho lá. Então isso é muito potente. Agora eu queria que você me falasse um pouco sobre a LOG como sua parceira e sua incentivadora. Sim. Você não só tem as câmeras TREP, você tem um edital que você também participou da Sim, LOG. do MTU também. Como é que está sendo isso e a importância de uma empresa privada que obviamente precisa ter o seu lucro, precisa ter o seu capital girando, porque tem funcionários, mas que também apoia, às vezes, de uma forma assim, de missão de vida. Que nem a gente, né? A gente que trabalha com o meio ambiente é missão de vida. É um amor que nós temos pela vida como um todo que nos leva a buscar caminhos, né? Eu, o caminho da comunicação, o seu da pesquisa e do fomento. E como é que é essa parceria com a LOG?
A Log surgiu na nossa vida em 2021, foi muito importante, que a gente brinca, né? As pessoas às vezes veem de fora e dizem, que fantástico. Eu digo, gente, tudo é construído, as relações são construídas. Então, em 2021, a gente começou com troca de equipamentos, né? Cecília, eu vou te emprestar binóculo, vou te emprestar câmera trap. E aí isso foi crescendo ao nível que hoje o Aves de Noronha é um dos projetos âncoras de apoio, né? São 110 projetos apoiados ao longo da história da Log e a gente hoje é um dos projetos âncora. Mas a gente tem apoio em toda essa parte tecnológica. Então, câmera trap para monitorar o que o cibite acucuruta come. Então, instalamos várias câmeras traps para monitorar isso. Câmera trap para monitorar a predação de ninhos por espécies exóticas invasoras, como, por exemplo, gatos e ratos e tejus. Gravadores autônomos para entender quando que as pardelas de asa larga, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, que no Brasil só reproduz em Noronha, quando que elas chegam. E é numa ilha isolada que você tem que ir a nado ou a barco. Então, para chegar, esse é um rolê. Eu digo, gente, vamos botar esse gravador lá e a gente monitora ao longo do ano para ver se ela vem, se ela não vem, se ela está reproduzindo ou não. O dia que chega, você vai para lá. Exatamente. A gente entende por quanto período ela usa. Né? Então, os binóculos, que sem eles a gente não enxerga absolutamente nada. Então, assim, tem uma série de apoios com produtos e financeiro também, porque a gente tem um aporte mensal, o que é muito difícil. Os empreendedores muitas vezes não entendem que a principal coisa de se ter é equipe. Se eu não tenho verba para manter uma equipe, como que eu vou gerir todo esse projeto? E a Log tem uma compreensão muito clara disso. Então, ela não apoia só com material, ela apoia com material, com a verba mensal, com a Juliana, né, que é a CEO da empresa, anualmente vai lá ver de perto os nossos avanços, com publicação de artigo. Então, a Ju sempre está envolvida ali de alguma forma. Então, são aportes de vários lugares que potencializa muito. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse time. E, assim, é um aprendizado muito legal estar com ela junto, porque além de tudo isso, a gente acaba criando laços afetivos e podendo acessar lugares muito importantes, porque a gente brinca muito, né? Quando a gente está em lugares de liderança, isso é um lugar muito solitário. Muitas vezes você está ali gerindo, e com quem que você divide, né, as suas fraquezas. Então, poder contar com outras mulheres que estão nesse local de liderança, com um outro olhar, com outra bagagem, é muito potente. É bom, né? Bichinho no ombro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o que ela está dizendo é, desse grupo nosso que trabalha com conservação, a gente acaba sendo um grupo que se gosta, se conhece, se respeita, se admira. Mas o nosso maior desafio é o que nós estamos trazendo aqui. É que outras pessoas que não são dessa área se apaixonem como nós somos apaixonados. Então, por isso que a Ciência Cidadã, o Passarinhar na Cidade, os empreendimentos que acham que não estão diretamente ligados a uma pesquisa de conservação, que também possam se aliar, que também possam fazer a sua parte. Porque no meu olhar e no seu também, pelo que eu estou vendo na nossa conversa, a palavra mais importante se chama conexão e empatia também, né? Sim. Vamos botar duas palavras aí. Agora, para finalizar, eu tenho feito essa pergunta a todos. Em qual personalidade você se encaixa? No otimista, utópico, no otimista, nossa, realista, no pessimista, realista, no pessimista, catastrófico? Quem é você? Olha, eu vou dizer que depende do dia do mês. Flutua de acordo com os meus hormônios. Trabalhar com conservação é assim, tem dia que você está feliz da vida com as suas conquistas, tem dia que você está assim, eu vou desistir, não estou conseguindo mais andar, as coisas estão destruídas. Mas eu geralmente sou uma otimista realista. Mas eu costumo dizer também que eu tenho muitos acessos às pessoas que, quando eu estou ali no pessimismo catastrófico, eu bato no telefone e eu digo, gente, deixa eu dividir aqui contigo. Me ajuda que eu tô indo me pro ajuda buraco. Aqui que eu tô querendo jogar tudo pro alto. Então, ter essa rede de apoio, de conexão, de escuta, eu acho que é muito importante, porque os dias são diferentes, né? Tem dias que a gente tá morrendo de alegria e estourando um champanhe de alegria por uma coisa pequenininha aos olhos do outro, mas só a gente sabe o quanto que a gente demorou para aquilo. E o quanto é importante, né? Exatamente. E às vezes o contrário, às vezes você luta e morre na praia. Eu digo, gente, não é possível. Então, assim, tem essa flutuação, mas é muito importante ter essas conexões, ter outras inspirações. Eu estava até falando com a Fernanda Abra, né? Eu digo, Fernanda, toda vida que eu te escuto e vejo os resultados do teu projeto, eu me sinto muito orgulhosa de ser brasileira. A Fernandinha é muito, né? Nossa, tudo de bom. Gente, eu adoro o trabalho dela, conheço há muitos anos. Agora, tu tem uma onça aqui, é verdade? Fiz ontem essa onça, você acredita? Não é um passarinho, é? O passarinho tem aqui, ó. Tem um rabo de junco, que é de Noronha. Aí fiz a onça ontem e aí vou fazer o cibite e o mulungu aqui.
Então vamos fechar o bracinho só com as nossas tá que nem eu, a gente fica tudo rabiscado, a gente vai colocando, assim, porque a gente ama tanto que pra lembrar, né? Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Sucesso pra você. A gente. Ainda vou te visitar em Noronha. Vamos, com certeza.